tomar os 25 pontos, não? Sim, tentar acima de tudo, digo eu, estabilizar um pouco o trabalho que a Alpecin está a fazer, mas é um controle que todas as outras equipas estão a facilitar, porque toda a gente sabe que verdadeiramente a etapa vai começar após o sprint. Este é o sprint dos homens da camisola verde, é a etapa, diria, para esses ciclistas que querem angariar o máximo de pontos possíveis, e depois começa uma outra etapa, e como alguém dizia, penso que era o Phillips que falava depois do fecho do controle, em etapas como estas, que é sempre um perigo, porque as movimentações vão começar rapidamente e os sprinters vão sentir dificuldades também para acompanhar o grupo principal, e depois há que fazer contas, contabilizar, fazer gestão a cada subida que vai ser ultrapassada durante o dia de hoje, para não chegarem fora de controle, como infelizmente ontem chegou e bateu à porta essa situação ao Charmig da Uno X. É uma Uno X que é um turbilhão de emoções nesta volta à França, com quedas, com vitórias, com camisola amarela e também com ciclistas a ficarem fora da competição por chegar fora de controle. Mas ontem nós vimos desde o início da etapa o Anton Charming a ficar para trás logo, descolado muito cedo, e portanto o desfecho não é surpreendente. Era um ciclista que já vinha afetado no decurso de praticamente toda a etapa. Em relação ao que se passou, portanto, durante a noite, Olivier já trouxe aqui os factos. Os dois, Pogačar e Vingegaard, foram controlados, um às 2, Vingegaard, outro às 5, Tadej Pogačar. Que consequências é que isto tem para a corrida, diretamente para a corrida, até porque não sabemos os resultados do controle antidoping, nem nos vamos pôr a especular do porquê do controle, porque estes controles são os chamados, Gonçalo, controles inopinados, podem acontecer a qualquer altura. Boa tarde, Gonçalo, bem-vindo de regresso também. Sim, são controlos que não são muito usuais, porque habitualmente respeitam-se os horários de descanso dos atletas, e também não podem ser levados a cabo em todos os países. Por exemplo, em Espanha não está permitido, devido às leis da privacidade, fazer os controlos no período noturno. O primeiro horário será a partir das 6 da manhã e o último até às 11 da noite. Para que isso aconteça, tem que ser autorizado expressamente. Aconteceu, por exemplo, durante a Operação Elex, que foi a operação que acabou por retirar o Miguel Ángel López, o Superman, que por acaso até é um ciclista de quem hoje mais adiante poderemos falar, porque fez o melhor registro até hoje no Plateau de Solaison. Estamos a 3 km apenas, 3 km apenas do sprint intermédio. Continua a haver aqui o trabalho por parte da equipa da Alpecin. Mas íamos falando daquilo que se passou então durante a noite. Há, portanto, em alguns países regras diferentes daquelas aqui aplicadas em França, mas em França a possibilidade de existirem controlos inopinados a qualquer hora da noite existe, e por isso mesmo foram controlados. Agora, a questão parece-me que passa para lá do controle propriamente dito, e que tem a ver com as consequências deste controle, porque quer Pogačar, quer Vingegaard dormiram mal antes de uma etapa que pode ser muito importante. Paulo Martins, dormir mal antes de uma etapa destas, que consequências pode trazer? É assim tão grave? Não é? Os ciclistas, o Pogačar diz que se pôs a tomar cafés e ouvir Eminem. Bom, em relação ao horário de controle do Pogačar, ele terá perdido obviamente 1h30 a 2 horas no máximo de sono, não mais do que isso, porque ele também teria que se levantar cedo para o pequeno almoço, devido à partida para a etapa de hoje, mas é sempre um descanso que ele deixou de ter. Agora, prejudicado claramente entre os dois é Vingegaard, que, sendo controlado às 2 da manhã, qualquer ser humano que está no período de descanso de sono, 2 da manhã é onde está o sono mais profundo, e acaba por ser a altura em que ele é chamado para ser controlado, e obviamente o corpo desperta, quer se queira quer não. Perde-se ali 45 minutos a 1 hora de controle, entre o levantar, acordar, a vestir, descer ao hotel onde vai ser feito o controle e depois voltar a regressar ao quarto para tentar dormir. É uma noite praticamente de olhos abertos, e Vingegaard, vamos ver como é que vai reagir a toda essa situação. Note-se que os repórteres do Eurosport que estão no local estão ainda à procura de uma reação da Agência de Controlo Antidoping. Portanto, queremos saber se houve algum motivo especial para que tal tivesse acontecido, porque não é muito frequente isto acontecer. Nós seguimos a Volta à França há mais de 20 anos, há 20 e muitos anos,
Houve um período durante o qual, de facto, havia muitos controlos antidoping a qualquer hora e que apanharam muitas pessoas, recorde-se aquele período negro, mas hoje em dia não há nada disso, até por causa do passaporte biológico que veio normalizar, diríamos assim, os parâmetros dos ciclistas e veio fazer, ao sabermos da forma como os ciclistas estão praticamente no dia-a-dia, obviamente isso terá desencorajado a utilização de substâncias proibidas, mas houve o controle está previsto, a possibilidade existe e, portanto, quando assim é, pode acontecer. Agora, eu não me lembro, nos últimos anos, não sei se vocês se lembram, e podemos ter de fazer um parênteses, porque entretanto vamos ter o sprint intermédio, mas não me lembro nos últimos anos de ter havido um controle primeiro e segundo durante a noite, antes de uma etapa-chave. Esta hora não, e por isso eu acho que é importante haver esta reação da Agência Mundial Antidoping para aqui uma questão de transparência também, não é? De comunicação também, estamos a falar de um grande evento desportivo. O terceiro, pronto, o quarto não foram controlados, ok, o primeiro e o segundo foram controlados, não estou a dizer que a lei não foi respeitada, mas é preciso, eu acho, comunicar também sobre isto, o contexto, o que é que aconteceu, o que é que diz exatamente a lei. Eu acho que é super importante comunicar numa prova como esta. Até para que não haja especulações, para que fique claro, fizemos isto porque fica claro, ou não, mas pelo menos tentarão clarificar. Vamos ao sprint com o Max Günther também a entrar na liça. Lá está o ciclista da XDS Astana, sempre muito ambicioso, é um ciclista que certamente não irá ganhar a classificação por pontos, precisava que houvesse uma catástrofe para os homens da frente. Está lá também Biniam Girmay. Este que está a atacar não é Philipsen. Philipsen está recuado atrás de Mats Pedersen. Vem agora Biniam Girmay a ser trazido um pouco mais para a frente. E note-se que são 3 ciclistas que nem sequer estão na luta, que aparecem ali na frente. É Pedersen ainda na frente. Pode ser para Pedersen ou para Philipsen. Vai ser para Philipsen. E já está, é para Philipsen. E agora ninguém se intromete entre Philipsen e Pedersen, portanto é um ganho de 5 pontos a favor de Pedersen, aproxima-se 5 pontos, aliás, a favor de Philipsen, aproxima-se 5 pontos, Philipsen. 5 pontos aqui, 5 pontos ali, se calhar precisava de mais 40 etapas para chegar a Mats Pedersen. Eles riem, trocam ali palavras entre um e outro. Günther também esteve na luta, Biniam Girmay também, mas curiosamente nem sequer foi Girmay o primeiro da NSN a passar. Foi o lançador de Girmay quem passou. Foi mais tentar roubar pontos do que propriamente levar Girmay a marcá-los. Vamos rever aqui o sprint. Girmay tem de contornar, quase que parece que dá a volta ao Rossio, para depois se meter na petesga. Já não havia petesga sequer para se meter e acaba mesmo, não sei se ficou atrás do seu companheiro de equipa ou não, mas claramente Philipsen mais rápido. E no que toca aos sprints, ainda há uma etapa, a etapa 17, que pode eventualmente vir a ser disputada entre sprinters. E depois talvez a etapa de Paris, mas se calhar na etapa de Paris Pedersen mais do que Philipsen e quem sabe até mais do que Girmay, portanto poderá acabar por marcar pontos nesse dia. Paulo, rápido comentário esta situação não se alterou muito em relação àquilo que o Paulo tinha comentado aqui há 10 minutos, na altura quando ainda se preparava o sprint. Sim, acima de tudo o Philipsen, há uma aproximação, o Philipsen acaba por parecer-me estar a começar a ficar mais rápido, porque num sprint destes com alguma dureza, Pedersen até poderia ser o maior favorito e acabou por ser batido pelo ciclista belga. E Girmay, vamos ver quando tivermos os resultados oficiais se não foi prejudicado inclusive pelo seu próprio colega, como dizia o Luís, e não, o Stewart acabou por ainda conseguir travar a tempo, porque notou-se que o britânico travou, ainda tentou lançar a bicicleta para trás, para que o seu colega ficasse à sua frente e não lhe retirasse ali mais uns pontinhos. Note-se que a etapa 17, a tal etapa que ainda pode ser conquistada por sprinters, não é uma etapa que dê pontuação máxima no final, dá 50 pontos ao primeiro, que é bastante. Essa etapa é uma etapa considerada de média montanha, tem 25 pontos no sprint intermédio e depois 50 pontos no fim. É uma etapa à qual eu pelo menos acredito, não sei se vocês acreditam, Olivier, Gonçalo, Paulo, que o Pedersen pode ir, e quem sabe até o próprio Philipsen. E o Girmay também, porque são ciclistas que se adaptam bem à média montanha. Se calhar mais o Pedersen. O Pedersen no outro dia, numa etapa que terminava numa primeira categoria, salvo erro, disse: foi uma pena eu ter mudado de ideias e ter ficado para trás, porque se eu tivesse continuado ainda tinha de buscar uns pontinhos na meta.
Sim, acaba por ser um Pedersen para mim, numa condição normal, está com a camisola verde conquistada. Mesmo com todas essas dificuldades que ainda existem e que o Philipsen não deitou a toalha ao chão, lembrando que o Philipsen nas últimas, contando já com o Sprint 2, os últimos 3 dias, foi ele o vencedor do Sprint intermédio. Mas Pedersen esteve sempre ali também nos calcanhares, sendo segundo. E isso acaba por minimizar as perdas do dinamarquês. Mas ali na etapa com partida de Chambéry e a chegada a Voiron pode haver um duplo prémio, porque nesse dia o sprint intermédio está colocado a 30 km do final, portanto há a possibilidade de somar muitos pontos, mas sim, é um terreno favorável a Mats Pedersen, em teoria, tudo isto em teoria, claro. A equipa da Lidl Trek tem conseguido trabalhar muito bem para posicionar Pedersen na frente em etapas assim. Foi assim, de resto, que Mats Pedersen conquistou uma etapa em conjunto com Quinn Simmons e com Matthias Vacek. Já recentemente, na etapa de anteontem, quando o Pedersen consegue fazer a ponte para a frente, uma etapa super dura, a etapa que foi de montanha, que terminou com quase 50 km de média, salvo erro. Portanto, uma etapa duríssima mesmo. Agora, não sei se já estou aqui a confundir as etapas, mas tenho de ir confirmar. Muito rapidamente. Foi na etapa do Balão de Alsace, certo, Paulo Martins? Exato. Onde eles, exatamente, era uma etapa que tinha o Balão de Alsace na parte final. O Philipsen foi buscar 25 pontos no sprint, que estava a quilómetro 130 e muitos, e o Pedersen faz segundo lugar, com o Girmay a fazer terceiro. É aquela etapa na qual a equipa de Jasper Philipsen Alpecin trabalhou muito bem para estar no grupo da frente, um grupo gigante, e depois teve a equipa da Lidl Trek em conjunto também com a equipa da NSN do Girmay, tiveram as duas, também em conjunto com a Jayco, que viria a acabar por ganhar a etapa. Estiveram as duas muito bem a trabalhar para chegarem à frente, num dia no qual também a Pinarello ajudou também a toda esta festa, particularmente depois na parte final, na manutenção da vantagem da fuga, porque levou Thomas Pidcock na altura a ser mesmo segundo na geral virtual. Depois terminou um pouco mais abaixo. Ontem perdeu mais uns lugarzinhos na geral. Este tem sido um dos ajudas principais do camisola branca nesta altura, Paulo Seixas. Tiago Benuto. Vemos também aqui a recuperar posição o Isaac Del Toro, trazido pelo Tim Valens. Del Toro estava com um problema qualquer mecânico. Estamos numa fase em que os ciclistas ainda estão a subir após o sprint intermédio, vão descer e logo a seguir começam a subir para uma contagem de terceira. E começa-se a notar aqui na frente toda esta união de esforços à procura da fuga do dia. Não é para entrar demasiado em pormenor, porque até é um tema técnico-científico, mas no que diz respeito ainda ao tema dos controlos noturnos, quando se falava do porquê do controle noturno, tem muito a ver com a certeza que já existe do ponto de vista científico de que existem substâncias que podem ser tomadas, imaginemos às 11 da noite ou à meia-noite, e no dia a seguir às 6 da manhã já estarem fora do sistema do ciclista. Portanto, o porquê pois, terá a ver com essa questão. Os ciclistas tentam formar a fuga do dia, ainda não aqui, porque aqui vão em descida, mas dentro em pouco vai começar a subida, a primeira subida do dia. Paulo, vamos analisar a etapa de hoje, porque é uma etapa que, assim aparentemente, quando olharmos à primeira, dizemos, ok, mais uma etapa de montanha, bom dia para a montanha, mas se olharmos com detalhe, vemos que aqui no início só há 2 pontos para a montanha. Os pontos todos para a montanha, mais de 30, estão concentrados na parte final, e na parte final os homens da geral vão querer mexer com a corrida. Portanto, qual é o incentivo para os homens da montanha entrarem na fuga hoje? Bom, eles sabem que é uma oportunidade que têm, porque se não o fizerem hoje estão sujeitos a ver o Pogacar a somar mais pontos no final do dia, e então depois têm uma dor de cabeça ainda maior nos dias seguintes da última semana. Acredito que esta contagem terceira, mesmo dando poucos pontos, é um momento crucial para se tentarem meter na frente da corrida
e depois andar muitos quilómetros até à contagem de primeira categoria que vai dar 10 pontos ao quilómetro 135 sensivelmente da etapa, e isto dá para perceber que já não estaremos muito longe depois de fechar a jornada, mas se não se fizer a fuga nesta parte da etapa, pois vai ser complicado a fuga também ter um sucesso, porque em termos de perfil, após esta contagem de montanha, que vão ter daqui a pouco, que tem qualquer coisa como 7 km a 5%, em termos de perfil vai descer muito, e isso também vai beneficiar, diria, os homens da geral, e digo beneficiar no sentido se eles quiserem discutir a vitória entre eles, e falo particularmente da UAE, que eu acho que é uma jornada que desde sempre que eles estabeleceram que a querem vencer, é uma subida que vai deixar marcas na geral com toda a certeza. É a primeira grande chegada, no meu ponto de vista, que este Tour vai ter, e vai-se fazer diferenças, e certamente vamos ter a oportunidade o Olivier tem por hábito perguntar quem é o ciclista que nós queremos seguir, pois hoje será o Renko. Se tiver a oportunidade de o dizer antes de um de vocês, estamos unidos, irmão, estamos unidos. Eu também é o Renko. porque é um ciclista que tem feito uma grande volta à França. Eu digo sempre, friso muito esta palavra sobre o Renko, é um ciclista raçudo, mas hoje é uma chegada que não lhe assenta bem, e nota-se que sempre que tem havido subidas ele tem tido dificuldades em acompanhar os diretos adversários, recupera de uma de uma perda de tempo de uma forma magnífica após as passagens de montanha que tem tido, porque existe terrenos planos a seguir. Hoje isso não vai existir, e portanto eu até acredito que ele hoje venha a perder mais de um minuto em relação a muitos daqueles que estão na luta pelo pódio, e um minuto vai ser importante se isso acontecer para um Vingegaard, para um Seixas, para um Del Toro, para todos aqueles que estão na luta pela vitória. Será importante perceber o Ayuso, obviamente, Lipovic, porque Lipovic não vai estar à espera de Renko Evenepoel se tiver pernas para ir na frente, e portanto vai ser uma etapa também interessante de seguir, esta dos 7, 8 primeiros, porque não vou retirar Skel Moss. Pidcock, eu acho que ontem deu demonstrações de que fisicamente não está com capacidade de acompanhar os melhores, e perdeu tempo, baixou do pódio caindo a nono, perdendo 5 posições, e 3 dias seguidos andar com os melhores não é fácil. Eu dizia aquilo de estamos unidos porque já ontem também o Paulo Martins queria ver o que faria o Remco, eu também o Remco. Acho que o Remco pode ser aqui, é o fator variável, diríamos assim, neste top 10, porque é o ciclista que, não sendo de alta montanha, também anda bem na alta montanha, mas os outros em teoria andam melhor, são mais trepadores. Tem o contrarrelógio, mas o contrarrelógio também não tem 50 km, se tivesse ser outra história. Então é esta batalha do Remco contra todos os restantes, contra o perfil da Volta à França, que é um perfil que se adapta muito mais na última semana, quer a Pogacar, quer a Vingegaard, quer a Ayuso, quer até ao próprio Skel Moss, ao próprio colega de equipa, ao Lipovic, ao Paul Seixas, e portanto é o Pogacar contra o mundo, e só tem a seu favor o contrarrelógio. Por isso quero mesmo ver o que é que vai fazer Pogacar. Aliás, o que vai fazer o Remco, é o Remco contra o mundo. Dos 7 ciclistas que eu considero que quase toda a gente colocou no seu envelope, para mim, neste momento, o ciclista que mais me preocupa é Remco Evenepoel. Ou seja, ainda não arrisquei o nome dele, porque lá está, tem no meu caderno estão lá os 7 nomes. Ontem estive quase para o arriscar, mas é de facto uma boa volta à França que ele está a fazer. Hein? The first 30k of today's stage, they have been relatively quiet. We are now on a big wide road with mostly tailwind. The race has been also a bit blocked for sure with the intermediate sprint and Alpecin controlling it. But the shape of the roads, it's really wide. It doesn't it's not a very good terrain for the attackers to go. But now it's about to change as we are starting the proper first climb. We are still on some big roads, but a lot of teams are keen to have numbers in the front, so we'll see a lot of action in the next 5k. Back to the commentators. Muita ação nos próximos 5 km, as equipas começam a tentar, e após o sprint intermédio, era o que dizia o Romain Bardet, após o sprint intermédio começam a tentar formar o grupo na fuga. Vai ser muito interessante também ver quem é quem, porque, por exemplo, há pouco a Anna Walker, na altura da aposta do Predictor, Anna Walker dizia: acredito que hoje a equipa de Vingegaard vai tentar colocar gente na frente, ciclistas satélite, para depois um ataque posterior. Isto é aquilo que temos visto ao longo
das décadas, ciclistas que precisam de conquistar terreno, colocam ciclistas na frente, às vezes resulta, mas raras vezes resulta. Às vezes resulta, de facto, e temos etapas espetaculares, e já vimos nomeadamente a Visma a fazer exatamente isso em outras circunstâncias e a resultar muito bem. O problema, parece-me, Gonçalo, tu tens seguido também connosco, apesar de não estares a comentar tantas vezes, estás a comentar repartido com o José Azevedo, mas tenho a certeza, com a paixão que tens pelo ciclismo, que vais seguindo todos os dias a volta à França, tu tens seguido esta equipa da Visma. O que é que te parece da Visma deste ano por comparação com a Visma de anos anteriores? Achas que está com a mesma capacidade de anos anteriores, que Vingegaard tem conseguido de alguma forma aproveitar a equipa? Porque aquilo que temos visto muitas vezes de Vingegaard é que Vingegaard esforça-se muito, chega ao final, já por 2 vezes aconteceu, e nem sequer vai bonificar e perde tempo. Eu diria, apelando à lógica, que não é a mesma Visma de outros anos, nem podia ser, porque não tem os mesmos elementos, sobretudo não tem aquele que para mim é o mais importante de todos, que é Wout van Aert. Também falámos logo desde o início da temporada da falta que ia fazer Simon Yates, e está a saber essa falta, porque vale a Vingegaard ter um bom Sepp Kuss, mas tirando Sepp Kuss, falta-lhe mais capacidade de fogo na fase decisiva das etapas, porque Matteo Jorgensen não tem estado ao nível que se esperava que pudesse estar, e Piganzoli está a acusar a segunda grande volta da temporada, porque claramente não é o mesmo ciclista que ajudou já Vingegaard a conquistar o Giro de Itália. Portanto, essa é a primeira parte, não é? Uma Visma menos sólida do que noutros anos. Por outro lado, parece-me uma Visma que também, sabendo dessas circunstâncias, porque não foi surpreendida, teve tempo para assimilar essas circunstâncias, está a fazer a sua própria corrida. E eu acho que ontem o facto da Visma ter na parte final, a dada altura, assumido a frente da corrida, pois é precisamente correr para o seu líder, independentemente de depois correr contra Pogačar e contra aqueles que vêm por trás tentando roubar o segundo lugar a Jonas Vingegaard. É uma equipa que está a tentar fazer a corrida que favorece o Jonas Vingegaard. O próprio Vingegaard, por esta altura, apesar dele continuar a dizer que vai tentar e que quer ganhar e que ele não veio aqui para ser segundo, e acredito que ele tenha essa mentalidade, mas a verdade é que ainda não o vimos atacar Tadej Pogačar, portanto, de momento, tudo leva a crer que está a tentar proteger mais o segundo lugar do que atacar o primeiro. Não, claro, ele não veio para aqui para ser segundo e muito menos para ser terceiro, mas agora começa a sentir o terceiro lugar a aproximar-se muito do seu segundo. E, claro, e eventualmente depois, e tendo em conta o comboio que existe de ciclistas que estão ali imediatamente atrás do terceiro, até pode cair para quarto, quinto ou sexto. Sim, e o Vingegaard tem um grande problema, que é ele não está a andar no contrarrelógio como andava há 2 anos, e tem um contrarrelógio e atrás de si tem o campeão do mundo e um antigo campeão do mundo júnior. Portanto, tanto o Evenepoel como o Seixas são 2 ciclistas que fazem um melhor contrarrelógio do que o Jonas Vingegaard, e não me surpreenderia, não sei o que é que vai acontecer no dia de hoje, mas a mim parece-me que hoje, há pouco o Paulo dizia que o homem a acompanhar por parte dele seria o Remco Evenepoel. Para mim será o Jonas Vingegaard, porque a mim parece-me que esta etapa é fundamental para que o Jonas Vingegaard possa levar uma margem para o contrarrelógio, porque senão ele arrisca, após o contrarrelógio, estar fora do pódio. Claro, muito importante também. Nesta altura, Carapaz ataca e para trás está a ficar Tim Wellens. Carapaz na cabeça da corrida, procura formar, diríamos aqui, o grupo da fuga. Carapaz está aqui na frente para que venham ter com ele, para que o venham apoiar. Está ali também o Ben Hill e poderá vir a estar na fuga. Veja-se que a Education First tem 3 ciclistas aqui na frente, tem o Carapaz, tem o Ben Hill, tem ali mais um, e depois há muito mais gente que está só à espera do momento certo para se posicionar na frente. Nota-se também que para trás está a ficar o Wellens. O Wellens foi um ciclista que ontem deu tudo, aliás tem dado tudo todos os dias. É talvez a primeira baixa para uma das equipas grandes, para a Visma ou para o AE. O Wellens estar a ficar para trás, não sei se é um bom sinal. Um bom sinal ficar para trás nunca é. Se vai ser importante ou não na etapa de hoje para o Tadej Pogačar ter toda a gente na frente, é o que iremos ver. Nesta altura, portanto, tenta formar-se a fuga. Quanto ainda à equipa da Visma, naquele ano, 2023, quando a Visma domina todas as grandes voltas, quando faz primeiro, segundo e terceiro na volta à Espanha, deu-se ali aquela trica interna que levou a que Primož Roglič saísse. Roglič agora parece-me que começa a fazer muita falta à equipa da Visma. Roglič continua dentro da equipa da Red Bull a funcionar como um outsider, diríamos assim. Nunca vemos o Roglič a trabalhar nem para Lipovitz nem para Remco Evenepoel. Também faz falta. Será que Roglič não precisava, se calhar até vai mudar de equipa? Primeiro, pergunta, não teria dado jeito ter mantido Roglič na equipa? Fazia falta hoje Roglič. Problemas para Seixas. Pois é, Seixas aqui num momento importante.
Sim, hoje já houve vários problemas. Eu não sei se será das estradas, mas já Isaac Del Toro teve problemas. Agora Paulo Seixas, não é muito normal a quantidade de problemas que estão a existir nesta altura. Deixa-me concluir em relação só à Visma. Por um lado temos então, portanto, o Roglic que saiu da equipa. Depois temos uma série de ciclistas que, pronto, não temos o Wout van Aert, claro, devido a uma infecção no cotovelo, não pôde alinhar na Volta à França, também é um facto. Mas ciclistas que aqui há 2-3 anos andavam, que se desenhavam e que praticamente estão desaparecidos. A equipa da Visma parece, não digo uma sombra, mas parece uma Visma B, por comparação com aquilo que existia há 3 anos, em 2023. E não é só Roglic. A falta de Roglic. Sim, é uma equipe de facto muito mais debilitada do que tivemos a grande Visma. Parece que foi há 20 anos, numa outra vida, a vida da equipa que faz o espetáculo tático no Granon. Mas Gonçalo, disseste uma coisa que eu não posso deixar passar atrás, mas me permites, porque eu discordo completamente em relação a Remco Evenepoel e Vingegaard. Mas eu gostava que tu me explicasse porque que, na tua opinião, porque eu acho que não é importante para mim Vingegaard estar a ganhar tempo a Evenepoel hoje, mas de qualquer modo é sempre importante ganhar tempo neste aspecto, não é? Pronto, isto é evidente. Que é, vamos imaginar que Vingegaard hoje, para já, ele mostrou que é melhor que Evenepoel na montanha até agora. E não há nenhuma indicação que Remco Evenepoel progrediu na alta montanha. Não há nenhuma indicação por enquanto. A questão que é, vamos imaginar hoje que ele ganha Vingegaard a 1 minuto a Remco Evenepoel. Bom, ok, vamos imaginar que Evenepoel depois ultrapassa Vingegaard no contra-relógio. Mas qual é o drama para Vingegaard? Não estou a entender. Qual é o drama? Depois ainda há muita alta montanha. E até a data que eu saiba, há um fosso de nível entre Vingegaard e Remco Evenepoel na alta montanha. Pelo menos até esta volta à França. Vamos ver se a tua teoria está correta. Eu creio que não. Eu creio há muita alta montanha, mais ou menos. Mas sim, continua, Gonçalo. Além disso, eu acho que nota-se claramente que este ano o Remco Evenepoel está mais sólido na alta montanha. Aí não estou nada de acordo com o Olivier. Acho que o Remco Evenepoel, dos primeiros 5 meses da temporada, fez uma preparação específica e, a partir daí, concentrou-se exclusivamente em correr a Volta à França, tanto que não faz nenhuma prova de preparação para o Tour, e notou-se que nesse período, pois não só perdeu peso, como ele já explicou, como terá treinado muitíssimo em altitude e na alta montanha. Portanto, eu acho que o Remco Evenepoel, aqui neste Tour, está a demonstrar que está-se a defender num terreno que não é o dele. Ele nunca será tão bom trepador como Jonas Vingegaard, mas eu creio que se no final do Tour formos somar todos os ganhos de Jonas Vingegaard nas etapas de montanha e aquilo que o Remco Evenepoel poderá vir a meter-lhe no dia do contrarrelógio, veremos como é que ficam essas contas, porque até agora a vantagem de Jonas Vingegaard, e já estamos com 2 semanas de Tour, já passamos por 4 cordilheiras montanhosas, hoje entramos nos Alpes, que é a 5ª. Até agora a diferença é menos de 1 minuto. Era isso que eu queria referir. É que até agora o Vingegaard não ganhou verdadeiramente tempo ao Remco Evenepoel na alta montanha que já tivemos várias chegadas em alto. Hoje é um dia importante e hoje faz tanto sentido querer ver como é que anda Remco Evenepoel, assim como é que anda Vingegaard, porque acho que os dois estão na luta pelo segundo lugar nesta altura. Vamos ver também como é que anda Remco Evenepoel, porque o Evenepoel tanto pode estar a lutar pelo segundo como pode estar a lutar pelo top 5. Se o Evenepoel andar mal, tem ali uma série de diabos de alta montanha que de facto na última semana poderão acabar por, nas etapas que ainda há de alta montanha, de facto há bastantes, mas atenção, por exemplo, a etapa 18 é uma etapa que pode ser controlável, os danos podem ser controláveis para um ciclista como o Remco Evenepoel. O problema são as etapas seguintes, vai haver de facto 2 etapas onde é possível perder muito tempo, a chegada ao Alpe d'Huez, a primeira, portanto a etapa 19, e depois a etapa 20, que é talvez o maior pesadelo para Remco Evenepoel. Esta sim aqui dá para perder muito tempo, mas até lá ainda o Evenepoel ainda tem o contrarrelógio para ganhar efetivamente a Jonas Vingegaard. Eu sinceramente tenho imensas dificuldades a vos seguir, tu e o Gonçalo. Não sei qual é a opinião do Paulo, que é, para mim, ele é o menos sólido dos candidatos ao top 3. Ou seja, vocês falam dele, ok, é o melhor contrarrelógio de todos, a partir, não é? Mas se há um ciclista, para mim, que não oferece tantas garantias, é ele. Ou seja, ele só oferece mais garantias na alta montanha. Paulo Seixas, em princípio, Isaac Del Toro. Agora, Remco Evenepoel, neste momento, onde é que ele provou que é o sério candidato ao segundo lugar da Volta à França?
pela forma como se bate e como consegue resistir nas etapas de alta montanha sem perder muito terreno. E é isto que eu acho que está a ser revelador por parte do Evenepoel. Ele vai se mantendo, ele perde, mas faz ainda no outro dia, o Zé Azevedo dizia, então e o que é que vai acontecer depois no final, como é que vamos fazer dentro da equipa da Red Bull se após o contrarrelógio o Evenepoel estiver em segundo e à frente do Lipovic, que é o que muito possivelmente poderá acontecer se hoje o Evenepoel não perder terreno, por isso é que hoje é importante ver o que é que vai fazer o Evenepoel. Se o Evenepoel no final da etapa de hoje, perdão? Para dizer a opinião do Paulo sobre primeiro isto. acabei de falar. Se hoje o Evenepoel estiver à frente aliás, se após o contrarrelógio o Evenepoel estiver à frente do Vingegaard, é uma coisa. Se estiver atrás do Vingegaard, é outra. Como é que a Red Bull depois vai decidir? O José Azevedo disse que cada um vai por si. É bem provável que assim seja. O Evenepoel vai ter de se defender no pódio.